Mais uma entrevista aqui do canal de empreendedores mais descomplicado do YouTube. E hoje aqui eu tenho o prazer de bater o papo com a Kelly. Ela é desenvolvedora de empreendedores pelo mundo para falar de um tema muito importante que está na moda, que é propósito. Mas aqui não tem perfumaria, você vai ver como pensar nisso pode de fato mudar a sua vida, a sua empresa, a sua futura empresa, enfim. Kelly, bem-vinda. Olá, Dani, obrigada pela oportunidade de poder estar falando de um assunto que eu adoro. E direto da Austrália. Direto da Austrália. Eu sempre falo, tá? A parte que eu mais gosto. Bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Que inveja, mais invejinha boa. Daqui a pouco eu tô por aí. Primeira pergunta, Kelly. Acho que a pergunta importante que dá uma confusão geral, né? Qual que é a diferença entre propósito e missão de empresa? Ok. Vamos lá. Dani, se eu te perguntar o que você faz hoje, o que você faz? Como é que você resumiria a sua atividade? Eu sou empreendedor e eu ajudo pessoas a criarem um negócio próprio delas. Ótimo. Essa é a sua missão. Você está no mundo para isso. Você veio para isso. A missão geralmente é a atividade, aquilo que a gente faz. Ela é sempre muito mais concreta, mais tangível. Agora, se eu tiver uma pergunta, por que você faz o que você faz, Dani? Por que você ajuda pessoas a desenvolverem, tirarem seus negócios do zero? Por que você levanta todo dia da cama? Para que essas pessoas também realizem o sonho delas da mesma forma que eu também realizei o meu, a ter o meu negócio próprio. Ótimo. Tá aí teu propósito, tá vendo? Olha! A diferença, às vezes, ela pode ser sutil. Ela pode ser uma coisa sutil, mas Bom, enfim, existem N exercícios, o Ikigai, o Golden Circle do Simon Sinek, que ajudam a gente a levar isso tanto para pessoal quanto para a empresa. O mais importante justamente é isso. A missão, ela é uma coisa muito mais tangível. Ela pode, às vezes, ela muda muito mais constantemente. Então, hoje, por exemplo, você pode estar nessa missão de desenvolver, ajudar pessoas a conseguirem começar seus negócios do zero. Não necessariamente é isso que você está fazendo amanhã. O propósito, geralmente, ele é algo que ele é mais genuíno, ele é mais da sua essência. Então, independente da missão que você está fazendo, por trás do teu propósito, ele se mantém. Não que também ele não mude um pouquinho, porque a gente evolui como ser humano, e eu digo que, às vezes, as pessoas, a gente vê aquela busca desenfreada por, meu Deus, meu propósito, eu não tenho, como é que eu faço? Gente, é uma coisa natural, que se você vai descobrir fazendo, e aos poucos também pode mudar, pode lapidar, porque você, como ser humano, também lapida isso. Eu lembro muito bem quando eu comecei toda essa jornada, né, de descobrir meu propósito e tentar entender por que eu fazia. E é justamente isso também, acho que muito parecido com o teu. Hoje eu estou na missão de desenvolver empreendedores pelo mundo, seja dando aula, seja ajudando com a minha consultoria, com o meu programa. Por quê? Qual que é o meu propósito? É justamente isso, porque eu via nas pessoas um bloqueio, um cenário de medo, um cenário de não serem criadoras das suas próprias vidas. E isso é o maior presente que foi dado pra gente nessa vida. A gente vem pra cá justamente pra gente construir o que a gente quiser. E hoje a atitude empreendedora é justamente isso. É você construir o que você quer. Você tem o livre-arbítrio para isso. Então, eu via justamente isso, as pessoas com aquele medo, com aquela ansiedade, com aquela frustração. Eu falei, não, gente, eu preciso ajudar essas pessoas a entenderem que elas podem. Tá dentro delas esse poder. Criatividade, tudo que elas querem, empowerment, enfim. Então, hoje, o meu propósito, se eu pudesse dizer, também nesse sentido, é muito mais porque eu fiz essa transformação comigo e hoje eu consigo ajudar a levar pessoas a fazerem também essa transformação e atingirem o que elas querem na vida, né? Que esse é o mais importante. Muito legal, Kelly, porque eu lembro também, agora uma experiência própria, parece que às vezes bate, assim, uma coisa, porque quando eu trabalhava em empresa, a gente trabalhava junto, né? Eu fiquei 8 anos lá, e no começo da minha carreira lá, eu queria crescer, eu queria desenvolver para determinada área, ser um cargo X. E em um determinado momento eu parei para pensar, será mesmo? O que eu quero, né, no futuro? Qual que é o que eu quero deixar no final das contas para mim e para o mundo? E aí nada mais fazia sentido de querer estar lá dentro. Por isso que eu saí. E aí, o primeiro domingo que eu passei depois de pedir demissão, isso eu conto para todo mundo, assim, eu vendo Faustão, que fase, né? Vendo Faustão eu não tava triste,
porque ia chegar segunda-feira. Falei, cara, vai chegar segunda-feira, eu vou conseguir fazer coisas, porque vou conseguir falar com mais gente, desenvolver meu negócio. Acho que tem muito a ver com isso. Para mim foi meio natural, mas tem essa busca desenfreada também, né, da gourmetização, né, do propósito. Eu acho que e é aí que eu tenho um pouco de receio, tá? Porque ficou tão popular essa coisa, tá? Se massificando tanto. E quando se massifica, por um lado é bom, porque é um jeito de você espalhar, mas por outro, a coisa também se perde um pouco e banaliza. Então, hoje você vê muita gente falando de propósito e tal, como se fosse uma coisa assim, descobrir, tem a fórmula mágica, tá aqui o seu propósito. E não é isso, não é, gente. Na verdade, o primeiro passo de todo o processo de se descobrir propósito é muito pessoal. É um autoconhecimento gigante. Autoconhecimento não é uma coisa que você adquire do dia para a noite. É você se conhecer, você entender o que te realiza, o que te faz feliz, o que te satisfaz. Porque aí você começa a escopar, então tá bom. Então, se é isso que me satisfaz, o que hoje na minha vida faz sentido para isso? O que não faz, que eu tenho que mudar? Então, é um processo mesmo. É por isso que eu falo. Não é achar seu propósito, não é, vou sair do meu trabalho 2 meses depois e encontrar o meu propósito. Não é assim. Não é assim. Sinto muito, mas é o que eu falo para os meus alunos empreendedores. A vida empreendedora também não é assim. Você não vai empreender em um curso de 6 meses, amigo. É forever, é para sempre. É um caminho de evolução. Faz parte mesmo. E aí, você entrou no assunto de empreendedorismo, né? Como que entra essa relação de propósito de empresa? Porque a gente ouve muito falar de propósito de pessoa, mas propósito de empresa tem lá o Golden Circle do Simon Sinek, mas às vezes, talvez quando a empresa vai crescendo, vai ficando mais distante, é mais fácil no começo. Não sei como que você enxerga isso. Qual que é a importância de buscar o propósito de uma empresa? Eu acho que do mesmo jeito, tudo que a gente fala aqui para pessoas vale para a empresa, Dani, porque, por exemplo, vamos lembrar que por trás de toda empresa são pessoas, no final do dia são pessoas. Então, se você tem um propósito muito claro, significa que você, pela atividade que você faz, aquilo que você oferta, aquilo que você vende, produto ou serviço, as pessoas que estão trabalhando para você e o seu consumidor conseguem enxergar o porquê que você está fazendo aquilo que você faz. E da onde nasce isso? Nasce do empreendedor. Nasce de quem deu origem para aquele empreendimento. Na verdade, todo negócio que nasce já com um propósito é justamente porque o empreendedor tem clareza disso. E quando ele começou aquilo, estava claro para ele por que ele queria. E aí, eu digo, empreendimento é só um reflexo de tudo isso. É só resultado. Se você tem claro onde você quer chegar, você consegue guiar pessoas, você consegue liderar pessoas, você consegue inspirar pessoas. Porque lembra que, assim como você também tem o seu propósito, cada pessoa ali do seu time está nessa busca. Ainda mais hoje, que tem se falado muito disso. Então, se você tem essa clareza de dividir com eles, você consegue trazer para o teu time pessoas que estão inspiradas com aquilo, pessoas que estão conectadas, que se sentem alinhadas, que se sentem influenciadas de forma positiva pelo seu propósito e querem trabalhar para aquilo. Dessa forma, elas se engajam. E aí elas vão passar esse seu propósito para o consumidor. Então, assim, as pessoas me perguntam, mas propósito, tudo isso não é um blá, 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 não é romancismo e no final do dia não tem resultado? Gente, resultado vamos lá, o financeiro de uma empresa, dinheiro, ganhar dinheiro e tal, você precisa, é a sustentabilidade do seu negócio. A partir do momento que você entende que isso é só resultado, e tudo que você faz antes vai mexendo e são alavancas, o propósito é mais uma delas. É o start inicial, eu diria lá. É o começo, o primeiro passo para você conseguir trazer algo que seja sustentável. Quando eu estou ensinando quando eu estou lá com os alunos os empreendedores começando seus negócios aí de vários países pelo mundo e tal, a primeira mensagem que eu deixo claro para eles é assim: independente do que vocês estão construindo aqui, seja um produto, seja um serviço, seja um novo modelo de negócio, seja uma marca muito grande ou uma marca local, pequena, o que quer que seja. No final do dia, o consumidor não vai comprar nada disso. O consumidor, ele não se relaciona com marca, ele não se relaciona com produto, ele não se relaciona com serviço, ele se relaciona com pessoas. E eu acho que isso é um grande diferencial que aos poucos as empresas foram perdendo, e eu acho que daqui para frente justamente vai ser um ponto de virada para os negócios no futuro.
E cara, você falando isso das empresas irem se perdendo nisso, e isso liga com uma pergunta que eu queria fazer para você, né? A gente sabe que é importante, as pessoas sabem da importância disso. Provavelmente elas começaram com isso muito bem definido quando uma pessoa começou o negócio dela, mas isso se perdeu ao longo do tempo, conforme as gerações foram chegando, conforme a empresa foi crescendo. Então, onde que se perde tudo isso? Se de fato é tão importante, como que as empresas conseguem manter isso ao longo do tempo? Eu acho que é uma questão de talvez, e como acontece com a gente como pessoa, a gente coloca todo o nosso esforço no como. Como que a gente vai fazer isso? Como? A todo momento a gente está focando muito mais no processo, na produtividade, enfim, na escala, ao invés de a gente entender, tá, mas por quê? Ou o que o Brits outro dia trouxe numa entrevista comigo, que também achei super legal. Pra que eu tô fazendo isso? Entendeu? Uhum. Pra quê? Eu acho que é um exercício, vamos lá, de estratégia, porque para as empresas é um exercício estratégico, que às vezes tende-se a dizer, uma vez feito, é uma coisa que está no papel e está feito. E justamente aí eu acho que está o pulo do gato para as grandes empresas, como é que eu tiro isso do papel e faço com que isso esteja presente no dia a dia da minha organização. Seja na cultura, seja nos valores, seja na missão, seja na forma como eu comunico com o meu time, seja na forma que eu estruturo o meu time. Enfim, tudo que você está criando ali dentro. Na hora que você coloca uma pessoa para dentro, né? Uma pessoa tem que tem que estar alinhada com tudo isso. É isso aí. Como tirar do papel, sabe? Esse é o ponto. Acho que é a principal desafio que eu vejo dessas grandes empresas hoje, porque o criar o propósito em si, ok. Eu vejo muitas empresas nesse sentido, fazendo esse exercício, investindo nisso. Mas aí a coisa se perde no dia a dia justamente porque vem a prática. E a prática significa esforço, significa investimento, significa investir tempo e recurso. Significa tirar um pouco do foco do resultado para amanhã, né? Investir no longo prazo. Sim. E aí você fala assim, eu tenho uma marca também em paralelo a esse canal, essa consultoria, que é uma marca de moda, chama Artigo 26, e é uma coisa que sou eu e meu irmão, a gente nasceu com isso muito bem claro, né? O propósito nosso é transformar o Brasil, fazer com que todo mundo possa ser, todo mundo no Brasil possa ser quem sonha ser. Então a gente deixa vários rastros ambientais na cadeia, inclusive o nosso nome é baseado no 26º artigo da Declaração dos Direitos Humanos, que fala que todo mundo tem que ter acesso à educação. Mas é uma coisa que a gente pensa assim, quando a gente crescer, como é que a gente cresce sem deixar esse porquê, né? Esse pra quê que a gente nasceu? Aí são próximos passos dessa história, mas quando o empreendedor está começando, talvez seja mais fácil, talvez não sei. Para mim foi porque eu já tinha esse questionamento, menos variáveis. Mas assim, para quem está começando aqui, que está ouvindo a gente, está vendo a gente, por onde começa esse questionamento? Se a pessoa já entendeu a importância de pensar no propósito, por onde começa? Bom, aí justamente eu volto no ponto de que todo empreendimento é reflexo do que é o empreendedor. Então começa no empreendedor. O primeiro trabalho a ser feito é o empreendedor ter clareza do porquê que ele está construindo aquilo. E isso é um processo muito mais, como a gente estava conversando, pessoal, de autoconhecimento. Então, ele precisa primeiro se conhecer e tá confiante no sentido do que ele quer construir. E tem uma coisa super curiosa aqui para contar para você, que foi justamente o que me deu o gatilho para começar a trabalhar o que eu faço hoje, que é um empreendedorismo muito mais voltado para o humano, né? Para a figura humana, a figura do empreendedor. Porque viajando pelo mundo, eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer empreendedores por todo mundo, vários hubs de inovação aí do mundo, entrevistando essas pessoas, batendo papo, entendendo o que elas estavam fazendo, mas por que elas faziam o que ela fazia. Eu já tinha muito essa faísca dentro de mim, sabe? Tentar entender, mas por que você quer construir uma empresa unicórnio? O que isso faz sentido para você? Todo mundo falando em unicórnio, falando, gente, mas eu não sei se é uma empresa unicórnio, entendeu? Talvez não seja isso. O unicórnio é só um resultado que você conseguiu, e que ótimo se foi um unicórnio ou não. E foi aí que eu identifiquei o quanto existiam de empreendedores que, apesar de estarem ali empreendendo há mais de 2, 3, 4, 5 anos, com empresas que a gente chama crescimento exponencial e tal, estavam insatisfeitos, estavam infelizes.
estavam vendendo suas empresas porque não sabiam se era isso que eles queriam. Depressão, estresse, ansiedade. Eu falei, gente, alguma coisa está errada nessa forma. Uhum. E aí que eu consegui, e aí conversando com várias pessoas, depois de muitas pesquisas e tal, começar a identificar que justamente houve um descolamento no sentido de qual é o significado real da palavra empreendedorismo. Não é simplesmente ter seu próprio negócio e gerir um negócio. O negócio, justamente, é resultado. Empreendedorismo, primeiro, vem de atitude, vem de comportamento. É um estilo de vida que você escolhe ter. Uhum. É por isso que você consegue sobreviver, e isso é super importante, porque senão você não consegue sobreviver, por exemplo, aos desafios que tem da vida do empreendedor. E que você precisa gostar disso. Você precisa gostar de estar na montanha-russa, você precisa gostar de estar no altos e baixos, você precisa gostar de estar na estabilidade, de apostar, de arriscar. Senão, não é para você e tudo bem também, não é todo mundo que precisa despertar. Existem vários graus de empreendedorismo, entendeu? Quem empreende dentro de uma empresa, totalmente diferente de quem empreende o seu próprio negócio, um projeto, uma iniciativa e tal. Eu acho que esse é o primeiro grande exercício que todo empreendedor precisa fazer. Por quê? Porque ele vai conseguir passar aquilo para a equipe, se ele tiver claro para ele. Hoje o que acontece é que muitos empreendedores começam justamente, tem uma oportunidade de mercado aqui, vou começar. Para quê? Para que você está fazendo o que você está fazendo? E para quem pensa assim, né? Para quem pensa no resultado, na oportunidade, essa visão de negócio pura, de mercado pura, como que a gente mostra para essa pessoa que propósito traz resultado? Provavelmente essa pessoa, ela deve estar, vamos dizer, ela deve estar colhendo resultados, mas talvez a custos muito altos. Seja custo da própria vida dela, do próprio estresse que ela tem, seja custo de gestão com o time, produtividade mesmo. Então, quando você consegue trazer propósito, você entende que tudo pode ser, geralmente a gente fala assim, tudo pode ser mais leve, entendeu? Tudo pode ser mais claro, tudo pode ser mais fácil. O propósito, ele ajuda muito isso. Eu acho que é muito mais uma questão de qualidade versus quantidade. A quantidade do resultado, que é o que a gente fala quando as pessoas são driveadas por isso, e a qualidade do que você faz. E aí eu queria ouvir uma última mensagem sua, assim, de uma pessoa que visitou o mundo todo, vários hubs de inovação, fala com empreendedores do mundo todo, assim, para o Brasil, que é quem está vendo a gente, que dica que você pode dar para esses empreendedores, aí não necessariamente de propósito, né, mas de empreendedorismo? No geral, assim, tipo... geral. Eu acho que eu vou falar um pouco de Brasil, tá? Porque acho que eu tive a oportunidade de ir para fora, de agora trabalhar em outro país nesse sentido, com essa questão. Gente, o Brasil é um celeiro de grandes ideias, assim. Acho que se você compara a criatividade do povo brasileiro com os demais, se você compara a atitude empreendedora, vamos dizer assim, desde cedo a gente é exercitado a isso. Por todas as dificuldades que a gente tem como país, economia, governo e tal, que, enfim, a gente sabe que não é fácil hoje ser um empreendedor no Brasil. O ponto, talvez, é justamente que em determinado momento essas coisas foram enrijecendo tanto a gente, que a gente acabou desacreditando um pouco no nosso potencial criativo, no nosso potencial de criar, de ser, de querer mais, de transformar. Então, acho que isso eu vejo em outros países, em outras culturas, e totalmente o contrário, às vezes em ambientes que nem necessariamente isso é tão incentivado. E o quanto é mais difícil para as pessoas, porque elas não foram desde cedo incentivadas a isso, são pessoas que receberam, talvez, tudo que elas precisavam, dizer assim, o mínimo que elas precisam, o básico elas têm, então elas nunca precisaram se desafiar, se transformar e tal. Então, acho que o brasileiro ele já tem essa característica muito inerente dele. É uma questão muito que eu vejo de acreditar nele mesmo. Então, se eu tenho uma mensagem para deixar para todo mundo aqui, principalmente para o Brasil, que eu torço muito pelos empreendedores brasileiros, sou uma delas, apesar de estar empreendendo pelo mundo, meu pai, meu irmão, enfim, tenho um maior orgulho disso. É mais uma questão de autoconfiança mesmo, de acreditar que você pode, de acreditar que, a gente... Por todos os struggles, todas as dificuldades que a gente tem no país, isso ajuda você a ser cada vez mais um empreendedor melhor, com certeza.
Eu vejo hoje o nível de desenvolvimento de empreendedores no Brasil, empreendedores em outros lugares, falando de atitude empreendedora, tá? Não estou falando de conhecimento, não estou falando de nada, falando de atitude, que é uma coisa para mim que é vamos dizer, é o critério zero lá, no primeiro para você ser empreendedor. O brasileiro, ele tem isso muito, muito inerente, muito nato, então sou feliz de falar assim. Eu comento muito com os meus alunos, porque eu tenho alunos de todo lugar do mundo e eu falo, gente, se tem uma coisa que é diferente, é isso. E assim, ele vai lá também, e faz né, acontecer, sabe? Eu, do meu lado, assim, também falando com vários empreendedores, a diferença é muito clara, assim, do empreendedor que tem atitude e do empreendedor que acha que tem uma boa ideia ali e tá tudo bem. Cara, por melhor que seja a ideia, se você não tiver atitude, se você não for atrás, não acontece. É melhor uma ideia ruim, muito bem executada, do que uma ótima ideia aqui no papel, né? A atitude faz a diferença e é claro, assim, o resultado que isso gera. Sim, E é engraçado, porque, a gente fala, tipo... Sei lá, se a gente não tivesse todas essas dificuldades que a gente tem no país, Dani, hoje, eu acho que o Brasil seria uma superpotência, sabe? Uhum. Seja para grandes negócios, seja para pequenos negócios, empreendedores, Óbvio, tem muita coisa acontecendo, isso é super positivo, que apesar de todas as dificuldades, o brasileiro tá lá e é resistente e persiste, acho que isso que é bacana. Mas eu acho que se governo, enfim, setor de educação, principalmente, se conseguissem entender um pouco mais a importância disso, se envolver desde cedo, né? Imagina as escolas hoje. Hoje, nosso setor de educação, ele é totalmente padrão e tradicional. Os alunos, eles são educados a terem a resposta certa e não fazerem as perguntas certas. Como é que pode isso, entendeu? A gente, desde cedo, a gente vai um pouco minando um pouco essa característica que é inerente do brasileiro. Então, acho que é um pouco desse despertar que a gente precisa na sociedade, sabe? Sim, isso aqui não é papo só para startup, só para fintech, não, a gente tá falando de empreendedor mesmo. No outro dia, quando eu falo esse número, a galera até meio que choca. São 52 milhões de empreendedores no Brasil, assim, ou que já tem um negócio ou que estão em fase de ter um. Tipo, 1/4 do Brasil é empreendedor, né? Com negócio, não só com negócio próprio, mas que vão ter. Então fica para quem está vendo aqui a gente, fica a dica aqui e contrata a Kelly também para isso, para ajudar vocês nessa busca. Eu vou deixar aqui os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Eu gosto muito, posso só terminar, acho que com uma frase então, do Steve Jobs, que eu gosto muito, apesar de ele ser mega controverso, eu acho que infelizmente no final da vida, ele poderia, enfim, ter tido essa luz antes, mas acho que no final, todas as mensagens que ele deixou, inclusive quando ele viu que ele estava próximo do momento, enfim, que ele ia partir e tal, foi onde acho que a gente conseguiu ver a atitude mais humana dele, né? E tem uma frase dele que é muito bacana, que eu acho que é super linkado com isso que a gente está falando, porque empreender significa justamente que você acredita em algo, você quer trazer aquilo para o mundo, você quer trazer o seu empreendimento, é a sua visão de mundo, é como você acredita que aquilo pode mudar e pode se transformar. Então ele tem uma frase que diz que as pessoas que são suficientemente loucas, como que é? As pessoas que são suficientemente loucas para achar que podem mudar o mundo são exatamente aquelas que fazem. Então, vamos tentar ser um pouco mais louco, por que não? Uhum. E quem já não foi um dia julgado por ser louco, né? Por ter escolhido o mundo do empreendedorismo. Abraça e vai, né? Ouve, abraça e vai. Confiança, é aí que eu falei de novo. Confia que você pode e confia que vai dar certo. Maravilha, fiquem com essa mensagem aqui, contratem a Kelly, vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o Instagram dela, LinkedIn, pra vocês irem atrás dela. Vocês já viram que vale a pena aqui, acho que o primeiro passo, se você tem tempo ainda para isso, primeiro ou depois, tanto faz se estiver no meio da sua jornada ainda, não faz diferença, independente, faz esse trabalho, faz muita diferença mesmo. Obrigado, Kelly, pelo tempo. Obrigada, com certeza Dani. Ajudou muita gente. Obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar de coisa que a gente sabe que pode inspirar e ajudar as pessoas lá fora. Vai ajudar e vai transformar a vida de muita gente aqui. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite.